Boa noite, boa noite. Esse é o curso de Pinball, aula 31, a segunda parte da análise da placa CPU do Pinball Taito. Uma aula muito animada para você não ficar assistindo Fantástico e no meio do Fantástico assistir o nosso curso, né? É isso aí. Aprender sempre alguma coisa é bom, né? Então vamos lá. Essa aqui é a nossa placa CPU, né? Como o próprio nome está dizendo aqui. Repara que ela tem três conectores externos, tá? Um, dois, 3. É, esses conectores são de sinais processados pelo 8080. Esses conectores aqui são as vias de dados e esses conectores são as vias de endereço. Eles não são usados no dia a dia da máquina, tá? Isso aí são conectores que eram usados na fábrica para testar a placa CPU, para ver se ela estava funcionando bem. Então, ia para uma giga específica, provavelmente, para pesquisar defeito ou para confirmar que está funcionando no final da linha de produção, tá? Então a gente não usa esses conectores, eles não fazem, não agregam nada, eles ficam soltos, tá? São conectores só para a produção e manutenção, né? Aqui nós temos no centro o componente mais importante, que é o microprocessador 8080, né? Do lado tem o 8228, que é o auxiliar de controle de barramentos, é que faz a separação dos barramentos de dados para os barramentos, para os sinais importantes, como escrita, leitura, que a máquina está fazendo, né? Ele está esquisito porque colocaram uma etiqueta aqui em cima para esconder, assim, ninguém pode saber que é um 8228, sabe? Então as pessoas lixam, botam etiqueta em cima, não adianta nada. Esse aqui é o 8224, que é o gerador de clock. Você pode ver que ele está do lado de um cristal, né? Então ele está aqui, é o gerador de clock, né? Esse aqui é o nosso querido 555, que está gerando um pulso a cada 4 segundos aproximadamente, um pouquinho menos, 0,26 Hz. O original ele tem um capacitor de tântalo, só que eu tenho um pouco de implicância no capacitor de tântalo, que ele entra em curto, deixa a gente na mão quando menos espera, então já foi trocado por um eletrolítico de mesmo valor. O capacitor de tântalo era usado na época porque ele era um capacitor com mais precisão do que o capacitor eletrolítico, então esse relógio aqui de tempo, contador de tempo aqui, ele era um pouco mais preciso do que usando um capacitor eletrolítico da época, né? Então eu usava o capacitor de tântalo. O problema do capacitor de tântalo, opa, peraí. O problema do capacitor de tântalo é que ele, sobretudo quando está em altos regimes, em tensão mais altas, ele entra em curto e deixa você na mão. Aqui embaixo nós temos as quatro EPROMs da Cosmic, né? Eu coloquei essa etiqueta com a etiquetadora porque ele tem uma janela e essa janela, se você passar luz ultravioleta, você apaga a memória, né? E como a luz do dia, a luz do sol é rica em ultravioleta, pode, depois de anos, corromper os dados, né? Então é sempre bom você colocar uma fita isolante ou uma fita, aquela fita metálica, né? Que parece uma coisa cromada, né? Que reflete a luz, ou mesmo uma etiqueta comum aqui já grossinha já funciona, né? Então tem as quatro EPROMs da Cosmic, né? Do jogo da Cosmic, o EPROM 1, 2, 3 e 4. Tem a previsão para uma quinta, opa, e uma sexta EPROM, mas não foi usada, não é usada, pelo menos na Cosmic não é usada. E as máquinas muito antigas originalmente usavam 3 EPROMs. A Shock, por exemplo, se não me falha a memória, usava 3 EPROMs. Né? Mas o padrão mesmo da Taito é 4 EPROM. Eu não lembro, confesso, de ter visto a quinta e a sexta EPROM sendo usada. Mas é possível que tenha uma outra máquina, eu esteja comendo mosca, que usasse a quinta e a sexta EPROM. Ok? Aqui em cima nós temos os buffers de endereço, são os 7407, eles reforçam os sinais de endereço. E aqui são os resistores de pull-up, né, do buffer de endereço, né? E depois eles vão para um conector lá dentro. Esse conector, apesar de ter sinal de endereço, ele não é usado, é só para manutenção e teste em fábrica. Você vê que aqui, ó, tem umas soldas aqui, ó. Aqui que está o conector de endereços da TAI, tá vendo? Esses conectores aqui. E o conector de dados, aqui que está o conector de dados da Taito, tá? Só que ele está do outro lado da placa, né? Aqui nós temos os conectores de alimentação e sinais, tá? Ok. Além do 555, nós temos aqui as duas memórias RAM, a 5101. Por que são duas memórias RAM? Nós vamos ver aqui na frente, elas são memórias de 4 bits.
E o 8080 é um microprocessador de 8 bits. Então você precisa usar duas memórias, você precisa de duas memórias para conseguir fazer um arranjo de 8 bits, ok? Aqui nós temos o circuito de janela de tempo, endereçamento. Aqui também nós temos o circuito de janela que faz parte do endereçamento. É, nós vamos ver aqui mais à frente, né, no decorrer do curso, ok? Esse aqui é o diagrama de blocos, né, diagrama em blocos. Até hoje eu não sei se o certo é diagrama em blocos ou diagrama de blocos, mas eu coloquei como diagrama em blocos, né? E lembrando, nós temos a CPU, que é o microprocessador. Esse CPU passa por um buffer de endereço, uns amplificadores, né, que é o 7407, e vai para a placa interface por meio daquela placona do REC, né, e também vai para o decodificador de endereços. Esse decodificador de endereços vai endereçar de acordo com o que o programa está mandando, ele vai endereçar para fazer operação de escrita ou de leitura na RAM, que é 5101, na EPROM, ou gerar o sinal MUX, vendo aqui, que vai ler os contatos lá na placa interface, né? Do lado direito nós temos o controlador do sistema 8228, que vai decodificar. Então isso aqui é o barramento de dados, tá? Isso aqui é o barramento de dados, que vai para a RAM para EPROM. Além do barramento de dados, ele vai gerar outros sinais, como nós já vimos, né? Aqui nós temos o gerador de janela, que é a parte mais complicada que a gente vai explicar em uma outra aula, que vai exclusivamente para a RAM e também diretamente acaba indo para a placa interface, ok? Nós temos aqui o circuito de reset, ele recebe o sinal de reset da, da fonte lógica, né? Se tiver um sinal de reset, ele seta esse flip-flop e gera uma requisição de interrupção, uma requisição de reset no gerador de clock. Você não pode gerar diretamente na CPU. Então esse sinal é sincronizado, esse sinal de reset é sincronizado e vai para a CPU, resetando a CPU. Temos o oscilador de quase 4 Hz, de 0,20, quase 4 segundos, 0,26 Hz. Ele é gerado pelo nosso querido 555, vai para uma memória geradora de interrupções e gera a interrupção, solicita a interrupção da CPU. Quando a CPU atende essa interrupção, ela vai para uma rotina no programa que vai computar os tempos, tempo médio de jogo, é, quanto tempo a máquina está ligada, etc, etc, etc. Né? Então, pode ficar tranquilo que o bicho é menos complicado do que aparenta. Vamos começar pela parte fácil, né? Você tem um conector aqui de alimentação, né? E esse conector de alimentação está chegando quais as tensões, né? O terra, no pino 1, 5 e 6, o menos 5 volts no pino 2, o mais 12 volts no pino 3 e o mais 5 volts no pino 4. Então aqui é o conector de alimentação. Então, peraí, volta lá. Então, falei bobagem. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o conector de alimentação, dá para ver pelo barramento. 5 e 6 é terra. E o 1 está ligado aqui. Então, esse pino aqui é a terra. Esse aqui é a terra e esse primeiro aqui é o terra. Esse aqui provavelmente é o mais 5 volts, porque é um fio grosso que está indo para a TTL, então mais 5 volts. Então esses dois aqui é o mais 12 e o menos 5. Dito isto, vamos agora. Os de sinais, boa pergunta, os de sinais devem estar em algum. Ah, tá aqui. Os de sinais estão aqui, que é o Reset, MW, RAMI e o MUX. Né? Então nesse conectorzinho de 4 fios aqui, 4 pinos. Bom, voltando lá na alimentação, como é que ele funciona? Bom, você tem um sistema de bateria, são 3 pilhas de 1,5 V em série, são pilhas pequenas, né? E eles formam uma tensão de 4,5 volts. Essa tensão ela vai alimentar, vai gerar esse sinal aqui em 5 volts RAM. Eu coloquei esse nome porque ele exclusivamente, essa linha aqui, exclusivamente alimenta a RAM, porque ela tem backup. Então vamos ver como é que funciona esse backup. Você tem a tensão de 12 volts, passa por esse resistor de 150 ohms, passa por esse diodo, chega aqui nesses 5 volts. Né? Como a tensão aqui, 12 volts, é maior que 5 volts, esse diodo aqui está conduzindo. Então você aqui
tem uma tensão 5 volts, mais a condução do diodo 5,6 volts, certo? Então aqui nesse ponto aqui nós temos 5,6 volts. Só que a memória tem que ser alimentada com 5 volts. Então esse 5,6 volts tem que ser reduzido. Então tem um diodo aqui, ó, em série também, que reduz de 5,6 volts para 5 volts. Então, em condições normais, esse diodo aqui está conduzindo, esse diodo aqui está conduzindo, e esse diodo aqui está cortado. Por quê? Porque 5 volts é maior que 4 volts e meio. Então, esse diodo fica inversamente polarizado. Opa, ele abre. Então, no sentido normal, o que está acontecendo? Esses 12 volts estão alimentando o 8080 e o 8224. Esse circuito aqui está alimentando todos os TTLs, o 8228, o 555, tudo, né? Que está vindo da onde? Lá da fonte lógica. Esse aqui está vindo lá da fonte lógica. Essa tensão mais 5 VRAM, ela é alimentada, na verdade, por essa fonte aqui de 12 volts, que o circuito, o percurso da corrente é esse, certo? E esse arranjo de 5 volts de diodo é para cravar e estabilizar 5,6 volts aqui. Opa. Em seguida, você reduz a 5,6 volts, então você acaba tendo 5 volts certinho na linha 5 volts. Se faltar energia, tudo isso aqui vai a zero, certo? Todas essas linhas aqui vão a zero volts. Então, esse diodo aqui conduz e você vai ter 4 volts e meio menos 0,6, aproximadamente, né? Você vai ter 3,9 volts. 3,9 volts é uma tensão que você não pode operar a memória. Porém, ela retém os dados. Tá? Se você for aqui no datasheet, esse que eu peguei no datasheet, ó, o fabricante garante que ele retém os dados até com 2 volts. Tá vendo aqui, ó? Até com 2 volts. Então, aqui, se a bateria estiver velha e estiver mandando 2,6 volts, passando pelo diodo vai chegar a 2 volts, vai continuar retendo os dados. Então, mesmo a bateria bem velhinha, com 2,6 volts ao invés de 4 volts e meio, ele vai continuar retendo os dados da memória, tá? Essa memória 5101 é uma memória de baixo consumo. Ó. A família MCM 5101 é uma RAM CMOS que oferece um ultra baixo consumo e totalmente estática operação. Isso aí está querendo dizer que não é uma ROM dinâmica, né? Com apenas uma simples alimentação de 5 volts. Ou seja, é uma bateria de uma memória de baixíssimo consumo, né? Que funciona com 5 volts. E ela é uma memória CMOS de 1024 elementos organizados em 256 palavras, né, de 4 bits. É uma memória de 4 bits. Ok? Tem várias memórias da família 5101. Tem a 5101 da Motorola, que é a MCM 5101. Tem a 5101 da Philips, que é a PCD 5101, e por aí vai. Tem a 5101 da Intel. Aqui está dizendo, ó, também mais uma. Ó. Pino compatível com a 6501 da Harris. Compatível com a Intel 5101, com a AMI S5101 e com a Hitachi 435101. Era uma memória comum na época. Né? Aqui nós temos o diagrama de blocos interno da RAM. Né? Nós temos aqui as vias de endereço, de A0 até A7. Então, são 8 bits de endereço, 2 elevado a 8, 256, que é justamente o número de endereços que essa memória tem. Então, você tem 256 endereços possível, porque é 2 elevado ao número de endereços. É 8 endereços, 2 elevado a 8, 256. Nós temos as entradas de dados. Essa memória é uma memória engraçada. Ela tem os pinos de entrada de dados são separados dos pinos de saída de dados. Tá? Então ela tem aqui no pino 9, 11, 13 15, ela tem entrada de dados. Esses dados são reforçados. Vai para o controle de escrita e leitura, vai para o multiplexador e é armazenado aqui, quando está escrevendo. Né? Quando está lendo, ele vai no controle de escrita e leitura, vai no multiplexador, pega esses dados e joga aqui. Os dados que estão escritos aqui, joga aqui na saída. Antes ele dá uma reforçada aqui, ó. Buffer de saída. E você tem as saídas 1, 2, 3 e 4, ó, saída de dados. Então você vê com uma memória de 4 bits. Então aqui você coloca o D0, D1, D2, D3. Numa outra memória você coloca o D4, D5, D6, D7. Você precisa de duas memórias para fazer 8 bits. Ok?
Aqui você tem o controle, propriamente dito de escrita e leitura. Então, quando a memória está, esse pino 20 aqui está em nível 1, a memória está lendo. Quando está em nível 0, a memória está escrevendo. Read e write. Como é que eu sei disso? Essa barra aqui indica que é ativo em nível lógico baixo, tá vendo? Então, a escrita é ativa em nível lógico baixo. A leitura não tem uma barra, então significa que ela é ativa em nível lógico alto. Habilitação do chip, CE1, habilita o chip em nível 0. Por quê? Porque aqui tem uma barrinha, então está indicando que é ativa em nível 0, nível lógico baixo. Né? De fato, quando chega aqui, ele tem um inversor, ele é invertido, então chega aqui na porta nível lógico 1, quando estiver ativo. Né? C2, ele também habilita o chip, que é uma outra entrada de habilitação. Né? Só que ao contrário do CA1, ele é ativo em nível lógico alto. Por quê? Porque não tem a barrinha. Então, quando você coloca em nível 1 aqui, você habilita o chip. E aqui você libera ou não libera a saída. Ou seja, quando você esse OD aqui, ele habilita ou não a saída. Quando ele está em nível lógico alto, ele libera a saída. Quando ele está em nível lógico baixo, ele não libera a saída e é como se o chip não existisse, como se ele tivesse sido arrancado da placa. Ok? Então, quando você quer escrever um dado, esse aqui tem que estar em nível lógico baixo, nível lógico baixo. Esse aqui tem que estar em nível lógico baixo. Esse aqui em nível lógico alto. E esse aqui meio que tanto faz, né? Porque é a saída, então meio que tanto faz. Provavelmente esse aqui vai ter que estar em nível lógico baixo, para não atrapalhar. De repente ele vai para atrapalha de alguma forma o circuito, né? Quando você quer ler, esse aqui tem que estar em nível lógico alto, esse aqui em nível lógico baixo, esse em nível lógico alto e esse aqui em nível lógico alto também. Que aí você quer ler, você quer liberar, né, habilitar a saída. Você está querendo ler, você quer ver o que está escrito aqui dentro. Ok? No esquema, a gente vai ter isso aqui, só que vocês vão ter dois, né? Vamos ver. Então, esse aqui é o 510, é uma das memórias 5101, né? Então, o que, que você tem aqui? Você tem a alimentação VCC, está chegando no 5V RAM, tá vendo? Aquela alimentação com backup. Está chegando aqui no pino 22. O Terra no pino 8. Os pinos de entrada 9, 10, 9, 11, 13 e 15. Pinos de saída 10, 12, 14 e 16. Pinos de endereçamento que vem diretamente do 8080. 8080 é o endereço, ele sai direto para barramento de endereços, né? Então aqui nós temos os sinais de controle. Os sinais de controle são RAM CPU, que é a decodificação para essa memória aqui só ler e escrever quando a EEPROM estiver usando o endereço 4000 ou até 40FF, que é o endereço da RAM. Então, quando a CPU quer ler ou quer escrever qualquer coisa no endereço 4000 a 40FF, ele ativa esse sinal aqui, ok? Ativa colocando em nível baixo, ó, que é o CE1, ok? Essa aqui é a RAM-I, é aquela que trava, lembra que é um sinal que trava a EEPROM para evitar escrita indevida? Pois é, o RAM-I também é usado aqui. E ele trava, para funcionar, ele tem que estar em nível lógico alto, porque ele está chegando na entrada CE2. Então, RAM CPU tem que estar em nível lógico baixo, RAM-I tem que estar em nível lógico alto. Ok? Esse main R, leitura de memória, ele vem do 8228. Lembra da aula anterior? Que o 8228 gerava um sinal main R? Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Aqui. Deixa eu dar um zoomzinho bem bonitinho. Ó, 8228 está saindo o quê? Main R. Está indicando que é ler. E tem o main write. Está indicando que é escrever. Só que esse sinal aqui ainda vai ser trabalhado, tá? Ele não vai direto para os dispositivos que são escritos, não vai diretamente para eles não, tá? Então vamos voltar aqui. Nosso PowerPoint. Então isso aqui. Então, retornando, né? Se você quer ler ou escrever, você tem esse comando aqui, que é processado pela placa, nós ainda vamos ver isso. Tem o comando de leitura,
Tem o comando RAM CPU, que é referente ao endereçamento, tem um RAM I que trava a memória caso tenha tensão baixa na alimentação da, da vindo da fonte lógica. Nós vamos ver isso mais à frente, ok? Aqui nós temos a visão já no esquema, né? Então aqui ó, tem um DB0, DB1, DB2 e DB3, o barramento de dados 0, 1, 2, 3 está na primeira 5101 e as linhas de dados D4, 5, 6 e 7 está na segunda 5101, né? Como é a entrada de dados, não precisa de reforço. Ele vem direto do barramento. Quando é a saída de dados, a Taito colocou ó, um 7407 aqui para proteger, de certa forma, a 5101 e dar um ganho de potência aqui nele. Tá? Então, a Taito colocou mais 7407 nos bufferzinhos para dar um reforço aqui no sinal. Desse lado aqui, você vê que é exatamente a mesma coisa. Tá? Você vê que não muda nada. Exatamente a mesma coisa. Né? Agora nós vamos ver a EPROM 2716, que é a memória que nós usamos na Taito, né? Ela é parecida com uma RAM, só que ele é apenas de leitura. Você, para escrever, você tem uma janela aqui, você coloca a luz ultravioleta por 15, 20 minutos, apaga todos os dados. Aí você entra num programador de EPROM, você usa um equipamento chamado programador de EPROM, transfere o programa para EPROM, certo? E como é que você transfere o programa para EPROM? Você transfere por esse sinal aqui VPP, ó, tensão de programação. As EPROMs antigas precisavam de 25 volts mais ou menos para fazer a tensão de programação. As mais modernas trabalhavam com 12 volts e meio, eram menores, tá? Mas esse pino aqui só é usado para programação. Na CPU vai estar sempre em mais VCC, não tem uso, ok? As vias de endereço, como são essa memória tem mais capacidade que a 5101, então tem mais vias de endereço. Então tem A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10. Então são 11 vias de endereço, ok? Então 2 elevado a 11 dá 2048 posições, essa aqui é uma memória de 2048 por 8 bits. Total 16K bits, ou 2K bytes. Nós temos a saída de dados, que nesse caso é o mesmo pino, entrada e saída é o mesmo pino, então, só que como é uma memória EEPROM, você só vai sair os dados daqui. Mas quando você está gravando a EEPROM, isso aqui é uma entrada de dados. Então isso aqui, eu coloquei que está errado, eu vou corrigir antes de subir com essa apresentação. Na verdade é barramento de dados, né? Mas só usado no dia a dia da memória é só usado como saída, né? Então você tem Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7. Ok. São os barramentos de dados. VSS é o Terra, VCC é o mais 5 volts. Sobrou dois pinos, o G e o IP. O G habilita a saída ou não, ou seja, se o G tiver em nível lógico alto, olha o tracinho aqui, então ele ativa em nível lógico baixo. Se o G tiver em nível lógico alto, a saída está desabilitada, é como se você tivesse sacado o chip. Se o G tiver em nível lógico baixo, ele está ativo, a saída então significa que o microprocessador está lendo algum dado aqui dessa memória, né? E o EIP, ó, ativo em nível lógico baixo também, habilita o chip. Então, você para ler um dado, você tem que habilitar os dois, o G e o EIP. Né? De fato, o G e o EIP, ó, eles estão curto-circuitados, estão chegando do pino ROM 0. Tá vendo aqui? Essa é a primeira EPROM. A segunda EPROM é a mesma coisa, só que a diferença é a seguinte: está vindo do comando ROM 1, certo? Como disse, VPP e VCC estão ligados no mais 5 volts. Aqui são os barramentos de dados. Ok? Então, você vai ter ROM 0 para o primeiro chip, ROM 1 para o segundo chip, ROM 2 para o terceiro chip e assim sucessivamente até o ROM 6. Quem é que faz isso? É o 74138. Ele pega os endereços A11, A12, A13, A14 e A15, pega a informação de leitura, lembrando, EPROM, se você só lê, não escreve, então só tem sentido a informação de leitura. Essa informação de leitura veio da onde? Isso mesmo, da 8228. Então, se você tiver
esses 6 pinos habilitados, ele vai selecionar qual EPROM correta vai ser usada. Então, se isso aqui tiver 0, 0, 0, 0, 0, 0, tudo 0, ele vai ativar a ROM 0, que é a primeira EPROM. Se a 11 for para nível 1, ele vai apagar, desativar a ROM 0 e vai ativar a ROM 1. Se a ROM 12 for para nível 1 e a ROM 11 voltar para nível 0, ele vai ativar a ROM 2, e assim sucessivamente, certo? Não me pergunte por quê. A saída aqui é 4 não é usada, que gera um buraco no endereçamento. E aqui o endereço 2800, eles aproveitaram para ir para leitura dos contatos, né? Porque para Taito, os contatos é uma memória de leitura, ok? O 9 e o 7 vai para ROM 4 e ROM 5, que, como eu disse, não são usadas. São as duas últimas EPROMs que não são usadas, né? Então é basicamente isso. Vamos aqui terminar a aula. Deixa eu colocar aqui no nosso. Diminuir aqui o tamanho. Então vamos ter aqui a visão global da coisa, né? Da placa, né? Finalmente. Então vamos lá. O que você já viu aqui? Você já viu o sistema de backup, né? Nós já vimos também o 8080, 8224 e o 8228. Aqui está um errinho, é até 18 MHz. Por quê? Você lembra? Porque aqui divide por 9 e aqui no máximo opera com 2 MHz. Então 9 vezes 2 MHz dá 18. Então isso aqui eu vou corrigir. É 18 MHz no máximo. Tá? Isso aqui está errado. Aqui eu coloquei o conector aqui de serviço, eu avisei aqui, ó, isso aqui é um conector de serviço, isso aqui é um conector de serviço. Como eu disse, ó, esse aqui é os dados, ó, A0 até A10, conector de serviço. Tem um outro conector de serviço que eu acho que eu não coloquei aqui, mas é dos endereços, né, que a gente viu. É um conector de serviço de endereço. E tem um outro conector aqui que recebe diversos sinais, ó, inclusive da janela, sistema de janela, e recebe ó, mais 5, o MUX, o escrita de memória e o RAMI. Então, tudo isso aqui é conector de serviço, não é usado. Tá? Aqui nós temos as 5101, as memórias RAM que eu te falei, né? E aqui nós temos a EPROM. Né? E aqui nós temos a que faz a seleção de qual EPROM vai ser usada. Tá? Eu falei aqui que a gente recebe um sinal chamado RAM CPU, que é o endereçamento. Enquanto a EPROM, como são várias EPROMs, eles usaram um 7438 para decodificar o endereçamento. Como aqui é só uma memória, na verdade são duas, mas operando como uma memória de 256 por 8 bits. Eles fizeram um endereçamento na unha, tá vendo aqui? Eles pegaram portas lógicas e pegaram uma porta NOR de 4 entradas, uma 7425. Essa 7425 também tem um modelo de uma 7425 usada na placa interface. Então nós temos uma 7425 que pega os sinais A14, não, desculpa, minto, A9, A10, A11 e A8, manda para cá e faz um NOR, NAND, desculpa, é alcançado, faz um NAND entre a A14 e essa operação que foi feita na 7425. Essa operação lógica vai sair o sinal que RAM CPU, que é o endereçamento 4000. Esse endereçamento 4000 é usado exclusivamente para a memória RAM da CPU e a memória RAM da placa interface. Ah, memória RAM da placa interface? Sim, memória RAM das lâmpadas e memória RAM do display. Lembra disso? Memória RAM das lâmpadas e memória RAM do display. Que são aquelas 7489. Como diria o seu Clóvis, se você esqueceu, volta lá na aula que eu falo dessa memória RAM aqui. Certo? Próxima aula, a gente vai falar um pouco mais do 8224, 8080, 8228. Vai falar desse gerador aqui de 0,26, 0,27 Hz, né? O famoso quase 4 segundos, como é feita essa interrupção, e finalmente vai chegar na parte mais difícil, que é falar dessa janela aqui, esse circuito aqui de janela, que é a parte mais difícil, eu acho.
tem um pouquinho também de falar de como é que o sinal RST vira RAM-I. Isso aí também a gente vai ver na próxima aula, ok? Pela atenção, obrigado e até a próxima aula. Bom domingo para vocês, uma boa semana, uma semana abençoada para todos.